Queridos irmãos e irmãs, a todos, eu os cumprimento e desejo a paz do Senhor. Amém. É sempre uma grande honra estar na casa do Senhor e servir. É sempre um grande privilégio, sempre uma grande alegria, quando a gente pode servir ao Senhor. Um final de semana de muitas atividades, falando o tempo todo, mas quando o pastor Alceu comentou sobre a possibilidade de existir esta manhã, mais uma vez nós dissemos a ele o que eu digo sempre. Para a escola dominical eu prefiro me assentar quando eu posso e ouvir, salvo se em algum momento a gente tem algum atendimento, e esses atendimentos acontecem com frequência, porque muitas pessoas não conseguem vir durante o dia, às vezes em horários que é favorável, e a gente usa estas manhãs, bem como também o atendimento ao campo, às congregações, onde há congressos. Mas nós temos aqui professores de altíssima excelência para ensinar os irmãos. Eu tenho acompanhado as aulas, se não estou na aula, depois acompanho, e vejo que os irmãos recebem um ensino de altíssima qualidade. E temos muitos bons ensinadores. Todavia, me alegro de poder fazer parte desta manhã, até por conta de hoje ser o encerramento do trimestre e também o assunto que nos traz aqui. Não que os outros não pudessem falar, mas é que me dá uma alegria poder falar sobre o que vamos estudar aqui esta manhã, dentro desse precioso espaço de tempo. Quero dizer aos senhores de que a Escola Bíblica Dominical é uma escola muito tradicional dentro das igrejas Assembleia de Deus, que existe há muitos anos. Em alguns lugares, ela é encarada com muita seriedade, como aqui, por exemplo. E o número de crentes que frequentam as suas aulas é um grande número, porque nós não temos aula só na sede. Nas congregações, não são todas que têm aula domingo de manhã, porque em alguns lugares a aula é na quarta-feira à noite. Mas se somar todos os alunos das congregações, nós temos uma multidão de crentes que amam ainda estudar a Bíblia através da nossa Escola Bíblica Dominical. E esta expressão trimestre, encerramento de trimestre, é porque a nossa revista ela vem a cada 3 meses. A cada 3 meses nós temos uma revista com um tema diferente, e a nossa convenção geral é que propõe esses temários, e a cada 4 anos, em média, esses assuntos eles retornam, porque a igreja ela sempre tem pessoas novas dentro dela. E é por isso que hoje estamos encerrando esses 3 primeiros meses, e temos muito que agradecer, porque de fato nesses últimos 3 meses a nossa escola foi algo muito lindo. A gente precisa glorificar o Senhor por isso. Vem aí um novo tema, uma nova revista que já está nas mãos dos irmãos à disposição, e aí vem o segundo trimestre, e daqui a pouco termina o ano, chega 2026, começa tudo de novo, e assim a gente vai até Jesus arrebatar a igreja, né? Amém, irmãos? Amém. Vocês estão com vontade de ir para lá, não? Deu um amém mais fraco um pouco. A próxima revista já está em mãos da igreja, e o tema é o Verbo se fez carne. Vamos estudar sobre a pessoa de Jesus. E está à disposição dos irmãos aqui do lado de fora aí, com o diácono irmão Wellington. Bem, queridos irmãos, nós, feito essas considerações, já que estamos encerrando esses 3 meses, vamos rapidamente recapitular o que é que a gente estudou. O tema desse trimestre foi em defesa da fé cristã. Baseado na Bíblia, a gente vai estudar isso na lição. Você que leu a lição, percebeu que a gente vai, por vezes, ler e também vamos ouvir aqui, de que a nossa base para a defesa da nossa fé
é a Bíblia Sagrada. Então nós estudamos a respeito das heresias, e me lembro que na primeira aula aprendemos que as heresias existem desde sempre. O detalhe é que ela muda de roupagem, ela vai se adaptando à realidade dos dias. Aprendemos que nós somos cristãos, coisa que os judaizantes querem tirar isso de nós e alegar a respeito da lei. Também sobre a encarnação do Verbo, que é o assunto do próximo trimestre. Aprendemos que Deus é triuno e estudamos aqui sobre a Trindade e também sobre que Jesus é Deus, que o Filho é igual ao Pai, as naturezas humanas e divinas de Jesus, que Jesus viveu a experiência humana, teve fome, teve sono, sentiu dores. Aprendemos quem é o Espírito Santo. Aprendemos que o pecado corrompeu a natureza humana, que a salvação não é obra humana e que a igreja tem uma natureza organizacional, ou seja, a igreja ela é organizada e até encontramos respaldo bíblico para essa organização, até também para a sua direção, como ela seria direcionada. E hoje, a lição de hoje é a cereja do bolo, porque ela vai falar aonde a gente está baseado, aonde a gente está firmado para defender toda essa estrutura nossa. A Bíblia tornou-se então a nossa grande base de fé. Nós precisamos entender que a igreja, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus em Toledo, ela tem um documento chamado Estatuto. Igrejas, como outras entidades sem fins lucrativos, elas não têm o contrato social. Você abre uma empresa e vai a um contador e ele cria um contrato social. Aquele contrato vai ser a espinha dorsal da sua empresa. Igrejas e entidades filantrópicas, elas não têm contrato social, ela tem um estatuto. E o que é um estatuto? São as regras que, quando aprovados numa Assembleia Geral, passa a ser as normas pelo qual esta igreja será regida. Por exemplo, o Estatuto da Igreja de Toledo deverá passar por uma atualização por conta de uma exigência hoje, até o final do ano isso precisa acontecer, que nós temos hoje no Brasil em vigor a lei chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e ela protege as pessoas para não exposição. E a igreja precisa se adaptar, porque a igreja transmite culto, faz foto, faz vídeo. Então, a igreja precisa ter no seu estatuto que, se um dia alguém questionar o uso da sua imagem, a igreja vai ter o estatuto para se defender. Está aqui. Então, deverá passar por uma mudança por esses dias. Mas o nosso estatuto é de 2012, Fábio, lembra? Acho que é 2012, a última atualização. Existe desde que a igreja iniciou. Para a igreja iniciar, o estatuto precisa existir antes da existência da igreja. Aprova-se o estatuto, a partir dali nasce a igreja. E nele, por exemplo, está dito que para ser pastor da igreja em Toledo, para dirigir a igreja de Toledo, tem que ser um pastor ligado à convenção do Estado, por exemplo. Isso dá uma certa garantia que, se amanhã ou depois alguém ou qualquer um de nós desejar ser dono disso tudo aqui, o estatuto protege a igreja. Porque se a convenção de repente for ameaçada, o pastor Vicente quer tomar a igreja de Toledo da convenção, não quer mais que a igreja esteja ligada à convenção. A convenção vem aqui, exclui o pastor Vicente, ele deixa de ser pastor. Se ele deixa de ser pastor, não pode dirigir a igreja, porque o estatuto dela diz que tem que ser pastor e tem que estar ligado à convenção. É uma proteção. Protege, por exemplo, nas questões financeiras. Existe um limite que é dado de investimento. Fora isso, a diretoria tem que aprovar, uma Assembleia Geral tem que aprovar. Também a garantia de que ninguém faz nada só.
Por exemplo, eu não assino documento nenhum pela igreja se o tesoureiro não assinar junto. E o tesoureiro também não pode administrar um centavo se o presidente não autorizar junto. Então é uma garantia que a igreja tem. São detalhes, e é longo o estatuto, mas são detalhes que talvez a gente acha que é coisa da cabeça do pastor Vicente. O pastor Vicente que fez isso. E não é. Uma das coisas que o estatuto diz, que é zelar pela estrutura que a igreja tem ao longo dos anos. Isso deixa bem claro que não adianta eu chegar aqui e achar, não, agora eu cheguei aqui, é do meu jeito. Por exemplo, para excluir um membro, disciplinar um membro, receber um novo membro. Eu tenho um estatuto, que se eu quebrar ele, pode ser que ninguém tenha conhecimento dele. E ok, mas se levanta um no meio do povo e diz, eu quero ver o estatuto, e tem direito, e ele questionar aquele item, de repente até judicialmente ele derruba tudo que foi feito ao longo dos anos. Então o estatuto é a espinha dorsal, é aonde a igreja se baseia. Isso eu estou falando de coisa humana. Mas quando o assunto é espiritual, a igreja tem outro estatuto. Espiritualmente falando, a igreja tem outro estatuto. E esse estatuto que a igreja tem, não fui eu que escrevi. Nesse um aqui de Toledo, eu não estava aqui quando ele foi feito, lá em 1900 e bolinha. Eu não estava aqui. Mas, agora na reforma dele, pode ser que eu participe. Mas esta aqui não. Isso aqui tem outra fonte, tem outra estrutura. E uma das coisas que é bom a gente lembrar é que para ser um assembleiano, como nós glorificamos a Deus por ser, o nosso cremos da Assembleia de Deus em todo o mundo, quando o assunto é a Bíblia, diz assim, cremos que a Bíblia Sagrada é a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Cremos que as Escrituras foram inspiradas por Deus, sendo estas a única revelação escrita. Então nós temos o Instituto de, por exemplo, o Paraná, o Instituto Bíblico de Ensino e Pesquisa, que é o IBADEP. Mas o IBADEP precisa se basear na Bíblia, senão ele deixa de ser um instituto bíblico para nós. Então, se amanhã ou depois a estrutura do IBADEP divergir do que está escrito aqui, não serve para nós. Só que o IBADEP ensina o que está aqui. Ele não é um livro que acompanha a Bíblia. Existe uma seita que você tem que ter a Bíblia e tem que ter mais um livro escrito por uma mulher, autora, inclusive a criadora desse movimento, e às vezes a Bíblia fica de lado porque os ensinos dela têm mais valor do que a própria Bíblia. Nós, como assembleianos, não. Está escrito na Bíblia, a gente vai até o fim defendendo o que está escrito aqui. Não está escrito na Bíblia, nós também largamos de lado. É por isso que esse trimestre foi excepcional para nós, porque ele nos ensina a se defender de seitas, heresias. Por exemplo, a gente tem um respeito muito grande quando estudamos aqui a respeito da Trindade, porque não precisa convencer ninguém que a Trindade é real. E eu me lembro que a aula aqui foi fenomenal, aprendemos ou recapitulamos, porque é difícil às vezes quem não crê compreender o fato de que Jesus também é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Ele não consegue ter essa compreensão de que são três seres distintos, mas as operações são únicas. E aqui no pátio, um dia que eu estava aqui, e alguém chegou e disse, pastor, eu não consigo compreender, pastor. Olha, por mais que eu tente, não consigo compreender. Eu disse, eu vou te dizer algo assim bem grotesco, mas me compreende, irmão. É no intuito só de lhe mostrar uma realidade.
O irmão conhece ovo? Ovo? Claro. Ovo normal? Ovo normal. Tá. O senhor vai no mercado e compra um ovo. Ok. O que tem nesse ovo? Ele tem uma casca, tem gema e tem a clara. Se você quebrar ele, fica a casca, a gema e a clara. Mas quando eles estão, antes de quebrar, estão unidos, é um ovo. Lá tem gema, tem clara e tem casca. Essa é a trindade. Falei, olha, é grotesco. Mas só para o irmão compreender, disse, meu Deus, pastor, abriu uma luz na minha cabeça. Então existe um Deus que quando precisa das ações, é o Espírito Santo com as suas ações, tem Jesus com as suas ações e Deus com as suas ações. Mas é um Deus. E aí quando a gente pensa nisso, tem toda essa problemática de seitas que não acreditam, não, Jesus é Jesus e Deus é um só e coisas dessa natureza. E cria-se dificuldade até com relação ao dia a dia, de influências que a gente tem na área de ensino. Grandes ensinadores hoje na mídia são pessoas que a gente ouve, sim, eles estão bem vestidinhos, né? Às vezes com uma barbinha bem feitinha, branquinha, mas é um veneno para ensinar, porque eles não acreditam no que a gente acredita. Alguns grupos que cantam, alguns cantores que cantam, é lindo, mas não acreditam no que a gente crê. A nossa crença ainda é a Bíblia Sagrada. Costumo dizer sempre de que, muitas vezes, um episódio, um assunto, ele não chega a ser um crime, mas não é moral, não é ético. E esses detalhes, mas é um crime admirar um pregador desse que ensina, não é crime, mas não é ético. Ele está te apresentando um veneno, colocando dúvida na sua cabeça, mas é crime cantar os hinos de grupo, de pessoas, não é crime nenhum, mas não é ético, não é moral. Aí alguém me perguntou, pastor, e qual vai ser a posição da igreja em Toledo? Eu disse, nenhuma. O nosso povo está ensinado. A gente ensina o povo terça-feira, na escola dominical. Agora todo mundo é livre para tomar a decisão que queira. Como é que a gente vai sair correndo atrás de alguém e dizer, você não pode fazer isso, se ele tem o livre-arbítrio? Então o que eu quero esta manhã é mostrar mais uma vez aos senhores de que as seitas existem, as heresias existem, mas nós estamos firmados, perseverantes na base e no nosso estatuto principal. Aleluia. E que, na verdade, diga-se de passagem, que o estatuto principal da igreja é Mateus, capítulo de número 5, o Sermão da Montanha. Esse é o estatuto da igreja de Cristo. Lê lá, aí você vai descobrir como é que a gente precisa viver. Nem precisava de mais nada. A gente já ia lendo ali, a gente já vai aprender a viver sem dar trabalho ou muito trabalho. Vamos à nossa lição. Obrigado à direção pela honra de poder servir esta manhã. Espero ser útil aos irmãos. No texto áudio é 2 Pedro 1,19. Quem é que está lá? Como é o nome do menino? Oi? Fernando? Fernando, Deus te abençoe. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que... Olha, irmão, só esse texto aqui a gente já deveria dar menos trabalho, quando o assunto é querer discutir alguma coisa sobre a fé. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. E temos firme a palavra que falaram os profetas,
A nossa verdade prática diz que a Bíblia é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então deixa eu mostrar algo aqui aos irmãos que eu acredito que seja bastante interessante. Em que pese você já sabe. Lembra que eu sempre falo? Você já sabe, mas não custa lembrar. Então a Bíblia é a nossa regra de fé. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Hoje a gente não ouve mais isso, mas quando eu era menino, na escola, no dia a dia, eles usavam uma expressão tão rude que aquilo chateava tanta gente, né? A Bíblia foi escrita por comedor de feijão, como é que eu vou acreditar na Bíblia? E outro, o papel aceita tudo, mas está escrito na Bíblia, mas o papel aceita tudo. Então vamos entender o que é isso aqui que a gente tem nas mãos. A Bíblia, hoje ela deve estar chegando à casa de 3.000 idiomas, traduzida em todo o mundo. É o livro mais vendido no mundo, é o livro mais lido no mundo. A começar pela igreja de Toledo, os crentes já leram a Bíblia toda de capa a capa, sem dificuldade nenhuma, porque a Bíblia é a regra de fé dele. Sim? Isso aí uns amém. Eu estou com um pensamento, irmãos, em Autônia, quando a igreja completou 50 anos, eu estava vindo de viagem, e na época a gente era mais novo, fazia até mais doidura, e às vezes viajando nas madrugadas, chorando, orando, falando em línguas, e de repente Deus desceu dentro daquele carrinho que a gente estava e me deu um direcionamento. Nós não fomos os primeiros, não éramos os únicos e certamente não fomos os últimos. Mas eu cheguei à igreja de Autônia, uma igreja pequena. É um campo com 10 congregações, mas tudo pequena, com exceção de uma que era maiorzinha, as outras tudo pequenininha. E a igreja sede também não era uma igreja grande. Talvez uns 200 crentes deveria ter lá dentro, lá. Mas eu desafiei os irmãos a nós escrevermos a Bíblia à mão. E o povo aceitou. Então, vamos fazer um negócio aqui para comemorar os 50 anos? Vamos. E aí, de repente, Fernando, se você procurar na internet aí, vai achar aí, Bíblia escrita à mão em Autônia. Deve ter muitas matérias, inclusive, até a Rede Globo teve lá e fez uma matéria, né? Se os irmãos pesquisarem no YouTube, vai achar um vídeo da Rede Globo, no horário nobre do jornal, e eles estiveram lá fazendo uma reportagem. E os irmãos aceitou. E como que a gente fez? Nós dividimos, comprei canetas todas iguais, e as folhas ao maço, também uma grande quantidade suficiente para escrever, e dividimos os livros por congregação, e na sede por famílias. Então as famílias se assentavam, orava, né? Não é botar o pijama e ir lá sentar, vem aqui, não, desliga o celular, desliga a televisão, não. Era para ter um momento, olha lá, essa aí era a capa da Bíblia, olha. Eu achei que vocês iam dar glória a Deus, eu achei. Deve ter outra foto diferente dela esparramada aí, Fernanda? Tá, deixa aí por enquanto. Se achar, daí põe. Aí as famílias se assentavam, se preparavam, se vestiam, como ia ao culto, e com aquelas canetas, quem tinha a letra mais bonita, olha lá, aí ela foi toda, aquilo lá é as capas, cada livro uma capa daquela, olha. E ela foi escrita à mão, cada um com a sua caligrafia, e eu pedi, disse, irmãos, escreva, para a gente não ter que levar na farmácia para ler, para quem pegar o papel, ler. E aí, as famílias, os livros muito grandes, foi dividido por mais de uma família. E quando terminou, nós mandamos fazer aquelas caixas lá, cada uma com o nome do livro. E de repente alguém comunicou, não sei como foi, sei que eu estava em casa um dia, e chegou lá um
parou um carro da Rede Globo em frente à casa e eram os repórteres para fazer uma reportagem, e foi ao ar. E foi um impacto gigantesco, porque nem eu imaginava, né? De repente começa a receber ligação do Paraná, do Brasil, de tudo quanto é lugar, porque estava lá no jornal do meio-dia, o jornal de grande audiência, e sobre essa Bíblia. Então, claro, essa Bíblia aí foi escrita à mão, mas ela foi copiada. Ali não foi colocado uma vírgula a mais do que tinha nela. Agora, essa Bíblia que nós temos nas mãos, essa aqui é uma Bíblia nova, mas o conteúdo dela foi escrito em 1.600 anos aproximadamente. Mais ou menos uns 40 autores diferentes, em lugares diferentes, cidades diferentes. E o que é mais interessante, pessoas de cultura diferente. Aqui tem livro de autoria de pescador, de boiadeiro, de doutor, de médico, de estudiosos, de teólogos. E quando Jesus partiu para os céus, então aí se reuniram, criaram um concílio, reuniram todos os livros possíveis e por muitos dias estudaram um a um e buscaram de Deus qual era a orientação divina, qual livro tinha inspiração divina, e foram montando a Bíblia. E uma das coisas que me impressiona ao longo dos dias, eu já prefaciei muitos livros, já li muitos livros, mas a Bíblia é tão interessante que tudo que você sonhar de resposta, a Bíblia tem. Tudo que você precisar de base, a Bíblia tem. Dividiu-se em 39 livros do Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e aí tem um povo que acredita só no Novo Testamento, outro que acredita só no Antigo Testamento, mas isso é coisa de homens. Eu já disse aqui que tem gente que lê essa mesma Bíblia e acha que a gente tem que orar com véu na cabeça, outro lê o mesmo livro e diz que não precisa ter véu, um lê essa mesma Bíblia sem guardar sábado, outro lê a mesma que não precisa guardar. Isso é interpretação. Agora, a Bíblia não mudou ao longo dos anos, continuou sendo a Bíblia. Você compra uma nova, você troca de capa, você troca de versão, mas o conteúdo dela é o mesmo, inspiração divina. Ela é o nosso estatuto, ela é a nossa base. Vamos então à nossa introdução. Ao longo desse trimestre estudaremos as principais heresias, ou estudamos as principais heresias que ameaçam a identidade da Igreja de Cristo, mostrando seus enganos e frontalmente as respostas bíblicas que a contrapõem. Aí, Fernando, com um jeitinho aí, se de repente você conseguir achar, talvez se você for no G1 Paraná e pesquisar lá, Bíblia manuscrita em Autônia, deva ter esse vídeo aí. Se achar, me dá um toquezinho, depois nós põe para os irmãos ouvir aí depois, tá? Mas há poucos dias ainda eu vi ele aí. Eu tenho ele aqui, mas para mim achar aqui agora vai demorar muito. Na presente lição, a última desse trimestre, vamos refletir a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos. Como cristãos, somos herdeiros do cristianismo bíblico e histórico. E antes que eu perca o foco, né, de eu citar esse negócio da Bíblia aí, é dizer que de repente me veio um sentimento, irmão. Esse ano nós vamos completar 66 anos. Lá o nosso grupo era pequeno, demorou 8 meses para escrever a Bíblia. Aqui o grupo é grande, de repente a gente consegue fazer até diferente, né? Melhorar o que foi feito. E pode ser uma opção, quem sabe a gente chega no final do ano aí, isso serve para alguma coisa? Serve para a gente massagear o ego cristão lá dentro e dizer, fizemos, né? Sabe que tem uma cidade, abrindo um parêntese, que o pastor me ligou e disse, pastor Vicente, eu posso copiar essa ideia? Disse, eu de você faria outra, mas quer copiar? Pode. E qual que é a sugestão do senhor? Eu disse, rapaz, eu tenho um pensamento aqui, porque aquele povo era um povo pequeno, irmão, Autônia, uma cidadezinha pequena, mas pensa num povo que se agarrava, né? Você pendia para um lado, eles pendiam tudo do teu lado, assim. Você pendia para cá, eles vinham atrás. Você falava, mata, eles matavam. Deixa viver, deixa viver. Pensa num povo que era... E não era só os crentes, não, a cidade inteira.
Eu disse aqui, eu estou com outro projeto, que foi o ano que eu mudei de lá. Nós ir numa praça pública, montar uma tenda lá e fazer inscrição de pessoas para ler a Bíblia numa caixa de som. Começar. Até o cara aguentar. Ele estabeleceu o tempo, vem outro. Estabeleceu o tempo, vem outro. E qual o tempo, pastor? 24 horas, 48 horas, dia e noite. Vai revezando e lendo. Revezando e lendo. Até terminar o último dia da leitura, né? Nosso campo nós lemos todo ano uma semana, pastor. Aí. Então, existe muitos lugares que já faz isso. Oi? Já foi feito também, então. Então, são formas da gente mostrar que nós amamos a Bíblia. E uma das formas de dizer que a gente ama é ter ela nas nossas mãos. Oh, aleluia. Bem, então, no primeiro ponto da nossa lição, considerando que a introdução que vocês têm nas mãos, diz que no cristianismo, as religiões têm diversos escritos sagrados, foi o que eu disse no início. Mas no cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva-se de uma origem que é Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de Vocês estão com a revista aberta aí na introdução, não? Chamar a Bíblia de Palavra de Deus. Isso encerra qualquer discussão, irmão, e mostra a superioridade da Bíblia. Diante das heresias é preciso ter perseverança, porque no primeiro subponto diz que falsos mestres, fazendo uma referência, nas duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola de Tito, destaca-se também pelo seu caráter apologético, ou seja, refutações a heresias contra as fábulas e as genealogias intermináveis, ou a expressão falsamente chamada ciência. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao seu ápice no século de número 2. Irineu de Leão combateu tal sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos, que são os gnósticos da sua geração e as heresias judaicas também da sua época, os doutores falsos da lei, a circuncisão, fábulas, tudo isso aí a gente estudou em lições anteriores. Mas a igreja, isto aqui que a gente precisa tirar de lição, a igreja lá no começo, quando implantou-se toda essa estrutura, indo na contramão de todo o ensinamento que aparecia, a igreja primitiva não abriu mão, ela permaneceu firme naquilo que ela havia aprendido. No subponto 2, é a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Ou seja, os primeiros crentes sofreram muitas perseguições por causa do Evangelho. A minha geração, eu completo agora 60 anos de idade. Ninguém diz que é verdade, mas é 60 anos. E peguei um pedaço disso. Eu alcancei um pedaço disso, porque são 60 anos de Assembleia de Deus também. É 60 anos dentro de uma igreja, dormindo embaixo de banco. É 60 anos dentro de uma igreja. E eu alcancei esse pedaço. Quando a gente sofria, eu já disse aqui em outras ocasiões, sofria na escola, sofria na rua, sofria até para emprego, nos locais de trabalho, a gente sofria. As perseguições não era como a de Timóteo, que você tinha que cortar o pescoço e serrar no meio. Não era essa perseguição, mas era discriminação. Você era crente? Não, então não pode trabalhar aqui. Qual que é a sua religião? Sou evangélico. Não, então aqui você não tem emprego. Olha, qual que é a tua profissão? Eu sou evangélico, então você não pode fazer isso. Então eu imagino que alguns dos senhores também devam ter passado por isso.
Claro que a perseguição na época de Timóteo era outra, mas a perseguição não parou. Não parou a perseguição, mas também a perseguição não parou a igreja de Cristo. 3, entendendo o querer. O verbo querer, que é o verso de número 12, que está na nossa leitura em classe, também a todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Olha que expressão, irmãos. Eu já até vi alguns pregadores pregando, eu não tenho lembrança de ter pregado isso, mas já vi alguns pregando, irmão, porque se você não tem problema, perseguição, você precisa repensar a sua vida de crente, porque todo crente tem problema. Senhor da glória, mas seria bom não ter problema, né, irmão? Você imagina se você é crente e ainda não tem problema? Claro que tem os problemas. O crente tem, o incrédulo tem, o espírita tem, o ímpio tem. Todo mundo tem problema. Não é só porque você é crente que você vai ter problema. Aqui Jesus, quando usa essa expressão, ele está fazendo uma referência ao dia, ao início de tudo, mas é claro que também hoje a gente não pode se furtar disso. Também pode ser que a gente tenha dificuldade. Se de repente se ascende ao trono, a uma cadeira de liderança, alguém que não pensa igual a gente, irmão. Não é o nosso caso, mas é problema. Porque a igreja vira o inimigo desse povo. Porque eles querem fazer coisas assustadoras. Eles querem transformar a mulher em homem, o homem em mulher. Aí depois que a mulher vira homem, aí ela quer casar com outra mulher, e às vezes já vira um homem e quer casar com outro homem. E é um negócio assim que tem hora que você vê coisas assim, e agora tem coisas piores ainda, né? Que gente virando bicho, andando que nem bicho, vivendo que nem bicho. E esse povo recebe ajuda, apoio, né? Tem os culturais, não vou entrar no mérito, mas tem aí apoio. Isso é uma perseguição para a igreja. Por quê? A igreja ainda, irmão, meu Deus, uma igreja séria, ela ainda alinha os crentes assim, né, irmão? Eita, glória a Deus. Você pode ver ele onde ele for, irmão, você sabe, aquele olhar ali é de crente, aquele sorriso é de crente, aquele jeito de viver é de crente, é diferente, ele é crente em Jesus. E isso é um mal para aqueles que querem fazer o mundo um inferno. A igreja cumprindo o seu papel. Então aqueles que querem, e eu achei interessante, até grifei aqui na minha apostila, aqui na minha lição, essa expressão, aqueles que querem, todos os que querem, ou que piamente querem viver em Cristo. Ou seja, irmão, o dia que você levantar e você, eu não quero mais, ninguém te obriga. Mas os que querem vão ter alguma dificuldade sim. Os que querem vão ter algum problema sim. Por quê? Vai ter a incompreensão dos colegas de trabalho, vai ter a incompreensão da família. Mas por que não pode no casamento? Qual o problema de ir no casamento? Você é crente, mas fulano não é crente. Por que não pode então estar regado de bebida alcoólica aqui? Um exemplo. Por que não pode fazer tal coisa? Porque vocês são crentes, mas o resto da família não é crente. Então, a perseguição vem pelos colegas de trabalho, você imagina em locais de trabalho, faculdades, quanto que esse povo não ouve isso, que eu cheguei a ouvir muito. Mas por que não pode? Qual é o problema? Você não é livre? Irmão, a gente é livre, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho uma Bíblia que mostra para mim que eu preciso viver uma vida santa. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora essas dificuldades, elas servem para ensinar a gente a depender mais de Deus ainda. E hoje, eu acredito que a maior perseguição que a igreja tem hoje são os ataques na área moral. Na minha visão, esse é o maior ataque. Imagine os senhores, irmão, depois de toda essa desgraceira que esse mundo está vivendo sobre o nosso país, de repente chega aqui num culto, e um culto poderoso e tal, e quem quer aceitar Jesus, e vem ali, de repente vem uma pessoa para frente para aceitar Jesus, loira, bonita, né? Olho verde e tal, e bem vestida,
é uma morena, e chega aqui e vê uma irmã, abraça, chora. A hora que vai pegar o nome, é um choque. É que a igreja vai cuidar com o negócio desse aí. Camarada, o corpo todo deformado. E aí, como é que vai ser? E você sabe que às vezes o inimigo coloca isso aí dentro das igrejas para criar dificuldade, irmão. É só você olhar, abra os seus olhos a partir de hoje e veja que nessa questão moral, ideologia de gênero, casamentos de pessoas do mesmo sexo, e por aí vai. Qual que é a maior intenção desse povo? Não se iluda. Por trás disso tem uma força-tarefa muito grande para destruir duas coisas principais que mantêm a igreja de pé. A primeira, a fé nela em Cristo Jesus. E a segunda, a santidade junto com a moralidade, que é a nossa ligação entre Deus e os céus. Então, qual que é a ideia que se vende? Você pode viver do jeito que você quer, fazer o que você quer, e hoje tem. Eu até mostrei para a Mara essa semana, foi inaugurada em São Paulo a igreja do Lúcifer, né? A primeira igreja de Lúcifer, está lotada de gente, irmão, lá. Então, tem como seguir o que quiser, irmão, fazer o que quiser, mas você conheceu a verdade. Oh, aleluia! E os que querem viver piamente, pode até padecer perseguição, mas ele não abre mão da sua fé. A Bíblia ainda é a base para a sua estrutura. E em subponto número 4, diz que os enganadores têm uma característica. Eles costumam, através de literaturas antigas e até as atuais hoje, eles virem através de forma que queiram infiltrar falsos doutores, falsos mestres. Esses nenhum teve um futuro que valeu a pena, mas deixa uma semente, e essa semente é um perigo tão grande. No ponto de número 2, aprendendo e sendo inteirado e sabendo. O subponto primeiro diz que de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. Olha, a Bíblia, nela mesmo tem a sua identificação, sagradas letras e escrituras sagradas. No caso de Timóteo, foi dito a ele: conhece quem lhe ensinou, conhece de quem você aprendeu, fazendo uma referência natural à sua mãe Eunice e à avó Loide. Oh, aleluia. Eu preciso me controlar, é aula e eu amo vocês todos e tenho que ter um cuidado muito grande. Mas eu fico preocupado, irmão, quando eu vejo com tristeza como que ultimamente agora pais e mães conduzem os seus filhos aos pés de Jesus. Quero parabenizar o papai e a mamãe que está aqui e que não mandou o seu filho para a escola, mas trouxe o seu filho para a escola. Mandou ele para a salinha e veio e sentou aqui também, do lado. A hora que ele entrar aqui, ele vai saber que o papai ou a mamãe está aqui, ou o papai e a mamãe junto está aqui para poder apoiá-los. Vou voltar a dizer o que eu já disse outras vezes. O meu avô dizia que um caule novo, você dá até nó nele, dá até consegue entortar ele do jeito que você quiser. Depois que ele cresce, se for fazer, quebra. A criança precisa ser ensinada. Se você não ensinar, quem vai ensinar vai ser a escola. Esses dias me mandaram um vídeo, e eu até não sei dessa, isso não é aqui, porque não cheguei a pesquisar, que eu não dou ibope para esse tipo de coisa, se não aqui, mas deva ser por perto. Um camarada de quase 50 anos de idade ou mais, de barba, cabelo branco, que deveria ter vergonha de fazer o que fez, mas não tem, se vestiu de mulher, pôs um sapato alto e foi dar aula na classe de alunos do terceiro ano. Foi dar aula. Só solta no final, filho, tá?
foi dar aula para os alunos vestido de mulher. Ela de barba, cabelo branco. Isso é uma vergonha. Mudou o tom de voz, amoleceu a mão. Aquele mão daquele tamanho, lá o cara pesando quase 80 quilos. Oh, meu pai do céu. O cara desse tinha que apanhar de gato morto, né? Enquanto o gato não miar, não parar de bater nele. Meu pai do céu, você imagina, irmão, teu filho lá na sala de aula, você não está vendo. Porque hoje, os pais não vê a hora de levar os filhos para a escola. Eles põem para dentro do portão e mandam fechar o portão. Você está aí dentro aí, para ter um... Não se preocupe com o que está sendo ensinado lá dentro, irmão, você não sabe. Porque às vezes lá na aula eles chegam assim, ó, não conta para o papai, não conta para a mamãe. E é cômodo. É cômodo. Ó, você é o Vicente. Não, então a partir de hoje você não vai ser mais Vicente mais, você vai ser tal coisa. Ah, legal. Existe uma lei que se a criança chega lá, tem pedagogos aqui, a igreja, as crianças chegam na escola e falam, eu não quero que me chame por esse nome, tem que chamar pelo tal nome, tem que pôr na lista de chamado o nome dele que ele acha que tem que ser, e não é outro nome de homem, é nome de mulher, ou não é outro nome de mulher, é nome de homem. Isso moralmente para a igreja é um caos, é talvez o maior desafio para a igreja. Só que tem um detalhe, irmão, pai e mãe que ainda traz seu filho para a escolinha, que ainda traz para a igreja, que ainda ensina, vai sofrer menos. Escuta o que eu estou falando, porque a responsabilidade não é da igreja ensinar o seu filho a Bíblia, é você ser o sacerdote lá na sua casa, é você ensinar e ele vê exemplo lá. Então ensine como a Eunice fez, como a Loide fez. Elas pegaram esse menino e disseram, esse menino vai ser pastor, esse menino vai ser crente, esse menino vai ser profeta, esse menino vai ser uma bênção, e transformou ele em algo abençoador. Oh, aleluia. Permanecer firme nas sagradas letras foi a orientação de Paulo a Timóteo. Ó, Timóteo, já que a vovó, já que a mamãe ensinou, permaneça firme naquilo que aprendeu e acredita naquilo que você foi inteirado. Veja a importância, está no meio do parágrafo do subponto 2. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor, desde a infância no lar. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio ainda vale para os nossos dias. É por isso que todo domingo eu peço, ore pelos tios e tias do nosso ministério infantil. Esse povo é gigante, esse povo enfrenta desafio para cuidar dos teus filhos, ensinar seus filhos. Ore por eles, abençoa eles, invista no ministério infantil, porque a igreja está dando oportunidade dos seus filhos crescerem aprendendo a palavra do Senhor. O terceiro subponto, a Bíblia divinamente inspirada, eu já mostrei isso aos irmãos. E o último ponto, que é o terceiro, as Escrituras é o fundamento. Tem autoridade apostólica, a igreja se submeteu inquestionavelmente às autoridades dos apóstolos do Novo Testamento, sabendo que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, é da mesma forma as epístolas paulinas. Isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Segundo, a abrangência. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura ou escrituras se refere ao Antigo Testamento, mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura inspirada por Deus, não se restringe só ao Antigo Testamento, mas a todos os 66 livros da Bíblia. E o último ponto é o manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia a Escritura para toda boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. E a conclusão, diz a Bíblia, é um guia seguro para toda a humanidade.
E não somente para a igreja, é a única revelação de Deus escrita para o ser humano, a fonte da autoridade espiritual para ferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Vamos destacar esta frase: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade. Dá para dar glória a Deus pela Bíblia que você tem? Oh, aleluia! É nela que a gente se baseia. Como a gente tem aí, já não tem mais nem um minuto, mas eu acredito que é bem curtinha a reportagem. O Fernando, solta aí, meu filho. Vocês querem ver, não? Isso foi em 2012. 12 ou 13. Volta com o Paraná TV. Fiéis de uma igreja evangélica no noroeste do Paraná receberam uma missão: reescrever tudo à mão, capítulo por capítulo da Bíblia. Foram meses de dedicação de mais de 100 voluntários para fazer este trabalho. Para comemorar o aniversário de 50 anos da igreja na cidade, o pastor Vicente Mariano propôs que os fiéis copiassem toda a Bíblia, capítulo por capítulo, tudo à mão. 132 pessoas toparam o desafio. A Bíblia ganhou um novo sentido para os fiéis dessa igreja. De Gênesis até o Apocalipse, eles levaram um ano para copiar tudo, cada um do seu jeito, com a sua letra. Uma obra com a letra do Odair, da Amanda, da Dona Dilma. Eu me senti honrada, foi muito gratificante, me senti feliz, eu fiz com muito amor no coração. Odair é pintor e todos os dias, depois do trabalho, tinha muito o que fazer, escrever com a família. Cadê tua letra aí? Essa coisa linda aqui, ó. Maravilhosa. Não tem estudo, mas a gente, né? Aí caprichou, não pode ter garrancho. Tremendo um pouquinho, sim, então, mas deu certo. Graças a Deus deu tudo certo. As moças aí que, né, são mais... E ver a família toda ajudando, o que significa? Mas é muito gratificante. A Bíblia escrita à mão tem 3.000 páginas e 66 volumes. Agora, depois de pronta, vai ser levada para a faculdade da igreja em Curitiba, onde ficará à disposição de todos que queiram lê-la. Principalmente quem nascer daqui para frente, como pode, né, escrever isso tudo, versículo por versículo, palavra por palavra. Eu acredito que as gerações vão se assustar quando ver o desafio que esse povo concluiu. E eu pude estar agora nessa geração, tornando passar ela para o papel com as minhas próprias letras. É muito gratificante.